Olá, meus amigos síndicos. Estamos aqui hoje para conversar sobre uma situação muito corriqueira dentro dos condomínios, que é a utilização do bom senso. Você já parou para pensar sobre bom senso, sobre o que é ter bom senso, sobre o que é utilizar o bom senso no seu dia a dia? Pois é, eu quero falar com você sobre isso. Muitos síndicos me dizem em conversas, a gente batendo um papo aqui, num evento, numa palestra, falam, não, mas eu utilizo sempre o bom senso para fazer tudo. Mas onde é que está o perigo? O que é essa nossa conversa de hoje? É exatamente isso. Você sabe se o seu bom senso é o mesmo bom senso do outro? Você sabe se aquilo que você tem como parâmetro é a mesma coisa que o outro pensa também sobre aquele mesmo assunto? É isso. Eu peguei aqui a definição, olha só o que é a definição de bom senso. Capacidade, poder ou aptidão de distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, o bem do mal. Em questões corriqueiras que não careçam de soluções técnicas, científicas ou não exijam raciocínio elaborado. Olhe bem isso. Eu vou repetir. Que não exijam soluções, que não careçam de soluções técnicas, científicas ou não exijam raciocínio elaborado. Quando a gente fala sobre bom senso, o que eu quero que você imagine aí dentro da sua gestão condominial, dentro do seu dia a dia aí como síndico? É exatamente isso. Aquilo que é bom senso para você pode não ser bom senso para o seu colaborador, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para você do que eu estou falando sobre bom senso. Eu tive um caso, uma história recente de um colaborador que cometeu uma falha, um equívoco, e um síndico pediu para que ele fizesse uma situação com um outro colaborador, que fosse advertir aquele colaborador, e o que ele fez? Ele dispensou aquele outro colaborador. Quando o síndico chegou de volta no condomínio, o que ele encontrou? Ele encontrou quase que uma revolução no prédio. Ele encontrou uma loucura dentro do prédio. E todo mundo, todos os condôminos, questionando de forma muito veemente ele e dizendo o seguinte: por que você dispensou o funcionário? Não era para ter dispensado, ele está aqui há 30 anos, ele ajuda a gente, ele sobe com compra, ele é muito prestativo e tal coisa. Bom, resultado, ele chegou e falou, mas eu não pedi para fazer isso, não foi essa a minha ordem, não foi essa a minha instrução. Só que vejam bem, meus amigos, você que é síndico, o síndico utilizou de bom senso, pediu para que ele colocasse, implementasse uma advertência àquele funcionário. E o que é que ele fez? Dentro da ótica dele, dentro da visão dele, ele dispensou o funcionário. Por quê? Na visão dele, o erro que ele tinha cometido, na visão do colaborador e colega dele, era um erro imperdoável, era um erro que necessitaria de uma dispensa imediata. Só que na visão do síndico, no bom senso do síndico, uma advertência seria suficiente. Então, vejam bem, o cuidado de se tomar decisão, de se passar ao outro cegamente. Olha, utilize o bom senso e pratique o bom senso por aí. Então, você que é gestor condominial não pode cair nesse erro. Bom senso, a definição de novo eu vou ler para vocês aqui. Capacidade ou poder ou aptidão de distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, o bem do mal, em questões corriqueiras, preste atenção, questões corriqueiras, que não careçam de soluções técnicas, científicas ou não exijam raciocínio elaborado. Então, o que a gente está falando? Bom senso, você não está falando de profissionalismo, você não está falando de graduação, raciocínio elaborado. Raciocínio elaborado, o meu pode ser diferente do seu. O meu pode ser totalmente, a minha criação pode ser diferente da sua. E se isso acontecer, o que vai ocorrer no final da história? Bom senso, para mim, pode não ser bom senso para você. Então, muito cuidado com a utilização desse bom senso. É um risco você atribuir alguma outra coisa para alguém de uma forma, não utilize o bom senso que vai dar certo. E o detalhe mais importante é que o bom senso tem que ser instruído. Se você quer que alguém faça aquilo que você acha que tem que ser feito dentro da sua ótica, da sua visão e dentro do seu bom senso, o que você precisa fazer? Você precisa orientar essa pessoa, esse colaborador, a utilizar o bom senso dentro da sua ótica, da sua visão. Porque se você deixar por conta dele, ele vai fazer do jeito que ele quer, da maneira que ele entende que seja correto, e isso pode ser uma tragédia dentro da sua gestão, dentro do seu condomínio. Então, quando se fala de bom senso, a gente não pode simplificar as coisas. Bom senso, usei o bom senso e deu tudo errado. Por quê? O seu bom senso é um,
e o do outro é outro. Então, pense direitinho nisso aí, avalie, tome cuidado com a questão da aplicação de bom senso, porque ele pode ser para você com um conceito e para o outro que você passou a mesma missão, a mesma visão e uma tarefa que para você era extremamente simples, para o outro pode gerar a maior dor de cabeça, um maior inferno aí na gestão do seu condomínio. Então, síndicos, prestem atenção, bom senso, utilize o seu e instrua aquilo que você quer para que o seu bom senso seja praticado pelo outro lá na frente. Era isso aí. Um grande abraço.